Quinta-feira, 18 de junho de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã e vai continuar entregando tênis todos os dias, então já dá aquele like, favorito café no seu player de podcast ou no YouTube e recebe notificação toda manhã, bem cedinho. Hoje eu vou falar sobre Paula Badosa, que voltou, venceu um jogo importante sobre a Coco Gauff e deu uma entrevista importante falando sobre aspectos tóxicos do relacionamento dela com Stefanos Tsitsipas. Vou lembrar também alguns casos de relacionamentos tóxicos no tênis e vou responder perguntas dos apoiadores. E hoje tem perguntas sobre tudo quanto é tipo de assunto diferente. Tem perguntas sobre Laver Cup, United Cup, UTS ou UTS, coisas interessantes. E tem cafezinho de boteco hoje, que eu vou falar sobre os tenistas com quem eu gostaria de tomar uma cerveja. Essa foi a pergunta que mandaram lá e eu gostei e vai ser o assunto de hoje. Tem mais coisa guardada para amanhã, para depois de manhã. Cafezinho de boteco está bem popular. Mas vamos lá, vamos começar. E antes de entrar no assunto, deixa eu lembrar aqui que quem sugere os temas para o cafezinho de boteco são os apoiadores do Saque Voleio, os apoiadores do meu trabalho. Essas pessoas são amigos quase, pessoas que contribuem financeiramente, mensalmente com o meu trabalho, com o meu jornalismo e em troca recebem conteúdo extra, conteúdo exclusivo. E isso significa conteúdo em áudio, vídeo, texto, áudios de tenistas, entrevistas em primeira mão, informações importantes em primeira mão, análise de jogo logo depois que as partidas terminam, nosso grupo de bate-papo exclusivo no Telegram, que eu participo lá ativamente, é um grupo muito legal. Então tem bastante coisa, tem eventos presenciais em São Paulo. Então quem quiser saber como apoiar, o que recebe, as maneiras de fazer isso, visita a página lá no apoia.se/saque e voleio. Na dúvida, manda mensagem para mim no Instagram ou em qualquer rede social ou no meu e-mail, que é ac@cosenza.org, e eu respondo e explico como é que funciona. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos começar falando de Paula Badosa, que derrotou a Coco Gauff em Berlim. Uma vitória importante, grande, porque a Badosa tem sofrido com lesões e tem essa questão também da vida pessoal, que obviamente interfere em como você leva o seu dia a dia, enfim, mentalmente é um peso. E ela venceu por 1-6, 6-3 e 6-2. É uma vitória grande, importante, e ela passa para as quartas de final, vai pegar a vencedora de Noskova ou Diane Parry. Esse torneio de Berlim está forte, tem Svitolina contra Liz ainda para rolar nas oitavas, tem Iala contra Rybakina, um jogo hoje, inclusive, tem Keys e Murova, outro jogo super legal, quem ganhar pega Pegula, tem a Sabalenka, que estreou derrotando a Alexandrova ontem, vai pegar a Bartunkova nas quartas, então tá uma chave bem legal, um torneio bom, e a Badosa derrotou a Gauff de virada, saiu chorando, comemorando, muito emocionada, e falou coisas importantes. Na quadra ela já lembra que ano passado ela abandona esse torneio, e é quando um dos momentos em que ela começa a voltar a cair no ranking, né? Ela tem um problema nas costas que começou a se manifestar lá atrás. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, esse problema de lesão nas costas, ela começa com uma fratura por estresse em Roma em 2023. E de lá para cá, o ranking dela subiu, desceu, e às vezes ela precisa abandonar torneios. Então, tem sido um período muito duro. Tem sido aí 3 anos pesados para ela. Mas também teve a questão fora de quadro, o relacionamento dela com o Tsitsipas, que foi muito falado, muito comentado, indireta daqui, indireta dali, o Tsitsipas todo dia falando sobre isso, e óbvio que isso teve um peso mental sobre a Badosa, e nessa quarta-feira ela falou, não falou diretamente o nome do Tsitsipas até terminar a coletiva, mas ela fala que passou por muitas separações na vida, que aceita essas separações, sabe que as coisas são como são, mas que quando há coisas tóxicas em volta, isso torna tudo mais difícil do que uma separação normal. E aí é que ela entra e fala sobre o relacionamento. Ela diz assim, é possível você ter uma grande relação com um ex,
porque são pessoas normais, é uma relação normal, mas quando não é assim, eu não preciso explicar mais. Vocês podem ver todo dia que a outra pessoa faz tudo ficar mais difícil. E ela termina dizendo, finalmente, já faz alguns meses que estou num bom ambiente, mas deixar essas coisas tóxicas para trás não foi fácil. Mas é algo que você tem que encarar como mulher, e estou me sentindo forte de novo. É assim que ela termina, né, o assunto. E antes de sair da sala de coletiva, ela fala assim, agora quero ver as manchetes de amanhã. Paula ataca Tsitsipas. E antes de terminar, ele ainda fala, ele merece. Ou seja, é algo que vinha afetando também os últimos anos da carreira da Paula Badosa. E só para fazer para repassar um recap aqui da carreira da Badosa, que sim, teve subidas e descidas íngremes em pouco tempo. Ela entra no top 10 no fim de 2021. Em 2022, inclusive, ela joga o WTA 1000 de Miami, podendo sair de lá como número 1 do mundo. A Iga, né, óbvio que ela precisava ganhar acho que 1 ou 2 jogos só lá, sai como número 1, a Badosa não chega ao topo do ranking em momento nenhum, mas ela estava ali no top 10. E daí vem 2023, que é um ano cheio de problema, ela tem uma lesão na coxa, não joga o Australian Open, e quando chega em Roma ela tem uma fratura por estresse na coluna. Ela não joga Roland Garros, volta em Wimbledon, abandona com dor nas costas, encerra a temporada ali na época do US Open, termina o ano como 66 do mundo, cai para número 100 em janeiro de 2024, abandona Abu Dhabi, abandona Dubai, sai chorando, não consegue jogar em Indian Wells, onde ela tinha recebido um wildcard, ela abandona de novo com lesão em Stuttgart, também sai chorando da quadra, saiu do top 100, pensou em parar de jogar, voltou a competir tomando injeção de cortisona, não jogou as Olimpíadas de Paris, e no fim de 24 ela ganha Washington, volta para o top 50, faz uma semifinal em Cincinnati, quartas no US Open, a coisa parece que volta a fluir ali, faz uma semifinal na China, ganha o prêmio de retorno do ano, né, aquele Comeback of the Year, faz uma semifinal no Australian Open, volta para o top 10 em fevereiro de 2025, a gente está falando do ano passado, e aí em Berlim, esse torneio que ela está agora, que ela ganhou da Coco, ela, né, volta a sentir a lesão nas costas, abandona o jogo dela de quarta de final, fica fora da gira de quadra dura pós o Wimbledon, né, US Open, Cincinnati, Washington, qual é o outro? O WTA 1000 do Canadá, e sai do top 100 em março desse ano. E junto com isso tudo, tem esse namoro dela conturbado com o Tsitsipas, que começa ali meio que em maio de 2023, pelo menos quando esse namoro vem a público. Eles terminam em maio de 2024, voltam 3 semanas depois e terminam de vez em julho de 2025, do ano passado. Ou seja, idas e vindas de um relacionamento aí que durou 2 anos, que pelo que ela fala agora não foi nada simples. Então é difícil, né? E ela supera lesão, relacionamento, difícil. Então é muito compreensível e foi muito emocionante essa entrevista que ela deu na quadra. Eu tava vendo esse fim de jogo, eu não vi a partida, mas quando vi que tava no terceiro set, liguei, abri um streaming e vi que, né, ela se emociona muito na entrevista dentro de quadra, que é com a Andrea Petkovic, que também é uma pessoa com uma sensibilidade emocional, né, brilhante, é uma mulher inteligentíssima, acho que ela conduziu muito bem o momento, ela era a pessoa perfeita para estar ali, e acabou sendo um momento muito tocante, foi muito legal de ver a Badosa, né, comemorando do jeito que ela comemorou, porque tem o simbolismo dela ter, né, sentido essa lesão em Berlim um ano atrás, quando ela começa a cair, mas também de ser uma vitória contra Coco Gauff, uma top 10, com nome, com relevância, uma vitória que mostra que, né, reforça, porque mostrar, acho que ela não precisa mais mostrar nada a essa altura, mas reforça que ela ainda pode competir nesse nível e ganhar de tenistas, né, do top 10, de brigar por coisas grandes. Uma mulher que foi número 2 do mundo não tem muito tempo, mas que por questões físicas tem tido esses altos e baixos. E aí, quando a gente soma esse pacote todo com um relacionamento que, pelo que ela diz, não era saudável, é difícil, né? Difícil. Mas muito legal ver o que aconteceu. Agora, relacionamentos tóxicos no tênis, a gente fica sabendo de um monte, né, depois que eles acontecem. Tem na história do tênis, tem vários, e
e vários graus de toxicidade, para usar uma palavra que nem sei se existe em português. Existe? Não sei. Estou pensando aqui na música toxicity. Mas desde pais abusivos a namorados técnicos, tem história de... Né, acho que a história mais famosa é a talvez da Helena Dockett, australiana, né, sofreu bullying, sofreu violência física do pai, né, o pai xingava, batia, maltratava de todas as maneiras possíveis. Ela publica um livro em 2017, o Unbreakable, que ela relata, né, e eu nunca li esse livro inteiro, eu li trechos, mas é um livro forte, precisa ter estômago para ler. E tem certos assuntos que me incomodam muito, sei lá, eu não tenho estômago para seguir adiante, eu preciso criar coragem para ler esse livro. É que nem o livro do Becker, eu tô com o livro do Boris Becker aqui, li as primeiras páginas, também é forte a parte que ele fala sobre estar na prisão. E não tô querendo dizer que ele é coitadinho ou que não deveria estar lá, não é isso, não tô defendendo o Becker. Tô só dizendo que o relato é de momentos duros, momentos pesados, que, né, não é uma leitura simples, leve e tal. Mas o caso da Dockett é muito, muito duro, né? E ela passou por tudo quanto é tipo de abuso, né? E depois que ela, né, cortou laços com o pai, ela ganhou peso, sofreu muito bullying, né? Você pegava... Ela emagreceu bastante recentemente, mas você pega posts dela de 2, 3 anos atrás, qualquer coisa que ela postava tinha lá 50 comentários de gente falando gorda, obesa e não sei o que, baleia. Cara, isso é de uma covardia e de uma brutalidade. Você imagina a pessoa ter que lidar com isso todo dia. E uma menina que tava, né, uma mulher que tá na TV, que tá, sabe, em exposição, entra na quadra para entrevistar atletas, ela tem uma profissão que exige que ela esteja em público, e deve ser muito duro isso, com a frequência que ela sofria. Então é uma mulher que eu acho que ela é fantástica, né? Foi fantástica como atleta, é fantástica como apresentadora, como entrevistadora hoje, comentarista, e é fantástica quando ela faz os posts sobre lidar com bullying virtual, lidar com obesidade, aceitar o corpo. Tem muitos posts muito bonitos da Dockett. Eu gostaria muito de um dia sentar com ela e conversar sobre a vida. Porque, né, eu, com o meu problema de obesidade, evidentemente eu me identifico com partes do que ela relata ali. E, não sei, eu admiro demais essa mulher. Mas tem outros casos, o caso da Pam Shriver, que teve, né, relações com um técnico que era 33 anos mais velho, o Don Candy, né, um caso de abuso emocional. Ela não fala de abuso sexual, nem de violência física, mas ela relata que foi um relacionamento abusivo. Ela fala que a parte sexual da relação começa depois que ela tinha 20 anos, embora o trabalho profissional tenha começado quando ela era menor de idade ainda, mas ela relata isso com muita mágoa hoje em dia. Tem a história da Mary Pierce com o pai, que ela disse que o pai batia. Tem recentemente agora o caso do Vukov, que é o técnico da Rybakina, que foi suspenso pelo WTA, inclusive. A Rybakina sempre defendeu o técnico, continua defendendo, tanto que trabalha com ele até hoje, ganhou o Australian Open com ele. Mas... tem modalidades diferentes de abuso, né? De namorado, de pai, de técnico. O Agassi teve uma relação que era difícil com o pai. O próprio pai da Steffi Graf tem uma relação difícil ali, porque entrou na parte financeira. Ele, inclusive, se não me engano, foi condenado por desviar dinheiro dela, né? De não pagar imposto. E ele foi responsabilizado. Então, e a gente ouve histórias também de pais que, né, desaparecem com dinheiro de filho, ou que abusam, que maltratam, gritam. Infelizmente, o tênis está cheio dessas histórias ainda, né? E tirando os pais malucos que fazem, né, maluquice com adversários, com outros tenistas, né? Que é tipo o pai do Bernard Tomic, que bateu em rebatedor, já gritou, enfim, também foi suspenso.
Então tem todo tipo de história pesada no tênis. Infelizmente isso ainda acontece. Felizmente a gente tem tomado ciência desses casos com mais frequência. E quando as pessoas ficam sabendo, essas pessoas podem ser punidas ou restritas de alguma maneira. Né? Ufa, bom, é isso, né? Vamos trocar de assunto aqui. Vamos falar dos brasileiros que jogaram nessa quarta-feira. Em Halle, o Melo e o Zverev perderam do Shelton e do Cobolli, foi 7-6 e 6-3. E em Berlim, a Ingrid Martins e a Isabelle Haverlag perderam da Eicher e da Gleason por 6-3 e 6-2. Hoje, em Halle, tem Fonseca e Altmaier contra Doumbia e Polmans. Acho que vale a pena, né, quem tiver tempo parar e dar uma olhada. Esse jogo está marcado para as 8 da manhã, horário de Brasília, né? Disney Plus transmite. Não deixa de ser um jogo interessante. Em Halle também tem Zverev e Hanfmann, jogo legal para ver, né? Até por ser o Hanfmann que ganhou do João, e o Zverev por ser agora o campeão de slam. E em Berlim tem Svitolina contra Eva Liz, que eu acho interessante. Madison Keys e Morva, como eu falei antes, e Iala contra Rybakina. O torneio de Berlim tá ótimo, para mim é o melhor da semana. Apesar da chave de Halle tá ótima, a chave de Queens mais ou menos, né, menos, mas também tem uns jogos legais, tem o Medjedovic contra Humbert, tem Hijikata contra Lehetka, Tomipo e Van de Sancho, e Mute contra Fokina. Esse Mute contra Fokina é um jogo de pavios curtos, pode acontecer qualquer coisa aí. Quem tiver tempo, recomendo dar uma olhada também. Mas é o que tem, né, hoje, quinta-feira, 18 de junho, rolando. Bom, vamos pro cafezinho de boteco? Aliás, vamos pro cafezinho de boteco, depois eu respondo as perguntas dos apoiadores. A sugestão do cafezinho hoje é o seguinte: com quais tenistas você gostaria de tomar uma cerveja e ouvir boas histórias tenísticas? Vamos lá. Quem mandou isso foi o Pedro Melo, deixa eu dar o devido crédito. Acho que assim, porque como jornalista, eu gostaria de falar com muita gente sobre muitos assuntos. Mas não cabe entrar nessa questão do cafezinho de boteco de tomar uma cervejinha com atleta. Acho que cervejinha seria para outro tipo de assunto, outro tipo de ocasião, para não serem entrevistas formais. Então vamos imaginar a seguinte situação, e o cafezinho de boteco está aqui justamente para imaginar cenários né, imaginários, com perdão da repetição, mas vamos imaginar que eu, né, tenho ali algumas horas tomando cerveja com a pessoa, que eu não sou jornalista, tá? Então, como se eu fosse um amigo da pessoa, ou um conhecido que está lá com um amigo e quer fazer perguntas que talvez tenham até interesse jornalístico, mas eu não tô lá para fazer entrevistas formais. Então vamos lá. Eu pensei assim rápido em 5 pessoas, mas enquanto eu tava respondendo aqui, enquanto eu tava, né, falando do caso da Badosa, acho que já podia incluir a Badosa nessa lista aqui. Mas a minha lista se eu fosse escolher 5, a minha lista é a seguinte: Ashley Barty, e eu falei da Ashley Barty no café aqui, quando eu comentei os meus forehands preferidos. A Bart é uma pessoa esclarecida, que gosta de tomar uma cervejinha também, fala de qualquer assunto, e não sei, cara, acho que seria um papo muito legal, descompromissado, solto. Ela deve ser uma pessoa interessantíssima. E Helena Dockett é outro caso, como eu estava falando agora há pouco, porque óbvio que tem essa questão de eu me identificar com o problema de obesidade dela, mas eu tenho muita curiosidade de saber quem é a mulher Helena Dockett quando ela não tá falando de tênis, quando ela tá vivendo a vida. Ela agora tá com um namorado, não sei se já casou, mas também não é por isso o meu interesse. Mas gostaria de saber o que ela pensa da vida, de outros assuntos e tal, e se ela, né, a questão do peso, como ela lidou, por que ela ganhou peso, por que perdeu, e são interesses pessoais, não é jornalístico, né? Acho que seria uma conversa interessante, eu adoraria conhecer a Helena Dockett. E cara, uma mulher que passou pelo que ela passou e realizar o que ela realiza com a competência que ela tem, cara, eu sou muito fã, muito fã. Número 3,
Eu tô falando numa ordem qualquer aqui. Eu botei numa ordem aqui a minha lista, mas eu tô ignorando solenemente. Kim Clijsters. E aqui eu preciso ser 100% honesto. A Kim Clijsters talvez tenha sido meu primeiro crush no tênis, assim. Eu nunca fui de olhar pra tenistas muito com essa coisa de, nossa, ela é uma gracinha, ela é bonitinha e tal. Ainda mais agora que eu, né, tô perto dos meus 50, seria muito, quase pedofilia da minha parte ficar falando de menina de 18, 20 anos. Eu acho feio isso. Mas a Clijsters já tá mais perto da minha faixa de idade. E eu sempre, né, ela tem a idade da minha esposa, inclusive. E eu sempre achei a Clijsters uma pessoa interessante, uma tenista fantástica, que eu gostaria de ter conhecido. Gostaria de conhecer ainda, para bater papo, sem nada romântico, pelo amor de Deus. Mas acho que ela é uma pessoa também que tem interesses fora do tênis e que seria muito interessante de conhecer, de bater papo. Óbvio que teria histórias interessantes no tênis também, mas eu tenho esse interesse, assim, eu gostaria muito de sentar e bater um papo com a Clijsters, assim, bater papo, falar de vida, falar de, sabe? Acho que seria uma conversa interessante. Número 4, Roger Federer. Sabe por que eu incluí o Roger Federer? Não é nem tanto pelo aspecto tenístico da coisa, mas eu acho que tem tanta coisa explorada que o Federer, né, nunca foi explorado, ou nunca, de repente nunca quis falar sobre essas coisas, mas a gente sabe tão pouco sobre a vida do Federer fora do tênis, que não sabe muito os gostos dele, as preferências, mas também gostaria de saber coisas de tênis, tipo como é que era ele antes de entrar para um jogo grande, como é que era a sensação dele de, tipo, entrar numa primeira rodada de slam e falar, puta, eu vou ganhar desse cara. Mas ouvir o Federer falando sem ser uma entrevista, sem estar num ambiente formal, que ele não precisasse ser politicamente correto, que ele não precisasse ser tão suíço, digamos assim. Eu acho que seria uma conversa fascinante, porque ele é um cara muito fora da curva em muitos sentidos e teria muita coisa interessante para falar. O dia que ele quiser falar, ele nunca escreveu livro, nunca foi tão aberto sobre algumas sensações, né? Então seria muito interessante ouvir o Federer falando como ele viveu, como ele lidava com certas situações, no tênis, fora do tênis, o que ele gostava de fazer, o que ele não gostava de fazer, os porquês disso tudo. O Federer, para mim, é um personagem fascinante que ainda não foi explorado ou não se deixou explorar o bastante. Acho que as pessoas não conhecem tanto o Federer fora dos holofotes, fora dos microfones, das biografias que escreveram dele, que são feitas por pessoas que, né, não estiveram ali tão perto, né, tão dentro do círculo dele. Então seria legal. O mais perto que ele se permitiu isso foi aquele documentário dos últimos dias de carreira, né, da despedida, mas é muito pouco. Seria muito legal sentar num bar com o Federer. Pô, vamos falar disso aqui. No caso dele pode ser até tomar um Moët, né, que é o patrocinador dele. Acho que ainda é. Mas pode ser um champanhe mesmo. Não precisa ser cerveja, não. Ou pode ser um vinhozinho. Ele tem cara de que curte um vinho, né? Não sei. Mas seria um papo fantástico. Agora, o número 1 da minha lista, e esse é o número 1 mesmo, topo do topo, é o Sir Andy Murray. Esse aí, primeiro que assim, deve ser legal tomar uma cerveja com ele. Se for uma cerveja escocesa, uma Tennent's também seria maravilhoso. Pode ser Guinness, pode ser uma pint de qualquer coisa, ou 2 pints, ou 3 pints de qualquer coisa. Acho que a gente iria bem nessa conversa. E ele também é um cara fascinante, acho que como personagem, como pessoa. Porque eu acho que ele tem muito de pessoa normal que as pessoas também não conhecem. Ele tem livro, ele tem relatos, tem o documentário dele no Amazon Prime, mas aquilo foca demais na recuperação, na lesão. Mas eu adoraria saber mais sobre Andy Murray, os gostos musicais, o gosto de, sei lá, o que ele vê na TV, que filmes ele gosta, sei lá, curiosidades, sabe? Aliás, a banda que eu mais gosto de indie pop hoje em dia, eu conheci por causa de um tweet do Andy Murray. Essa é uma história meio bizarra. Ele tweetou que ele estava ouvindo Pompeii, do Bastille. E desde então eu ouço o Bastille e adoro, já fui a show. Sou fanático pela banda. Eu acompanho tudo que eles fazem.
E gosto muito. Mas assim, essa relação com o Murray não é porque eu gosto por causa do Murray, é porque eu cheguei na banda por causa de um tweet dele, mas né, não é que eu goste por causa dele. Mas acho que seria um papo fantástico também, e seria um papo que iria ficando mais animado à medida que a gente fosse repetindo, dobrando as partes, né? Seria para mim uma conversa fantástica. E essa é a minha lista, né, de tenistas com quem eu gostaria de bater papo, tomar uma cervejinha. Papos descompromissados, sem ser entrevistas. Vamos para as perguntas dos apoiadores, a reta final aqui do café de hoje. A Helena perguntou o seguinte: o início de Copa do Mundo com mais seleções está empolgante. Você veria algum potencial da United Cup crescer com mais diversidade de países e jogadores? Bom, primeiro que eu acho que o mais provável é a United Cup acabar, Helena. Acho que eu já falei isso, né? A United Cup não é um evento que financeiramente dá dinheiro. Então é mais provável que ela acabe nos próximos anos. Mas potencial tem. Eu acho que a United Cup ela tem um negócio muito interessante, porque ela é um evento quase um evento de pré-temporada, porque é um evento pré-slam, e é um daqueles eventos em que os tenistas jogam ali, tem a chance de entrar e jogar pelo menos 2 partidas, né? Então é diferente de um torneio que perder a primeira partida não joga mais, e você precisa de ritmo de jogo, de competição para chegar melhor num slam. Então ela tá bem encaixada no calendário. Tem um formato interessante, porque tem homens e mulheres, a gente gosta de ver eventos assim, a gente gosta de ver dupla mista, são, né, parcerias interessantes ali. E é um evento interessante, porque, né, são tenistas de ranking bom, competições por países, é muito legal de ver. Mas não dá dinheiro, né? É um evento caro, então acho que o problema é por aí. Mas eu acho que como evento é muito legal, muito divertido de ver. Não tem o peso de uma Copa Davis, de uma Billie Jean King Cup, evidentemente, porque por ter essa cara meio de evento quase exibição, de pré-temporada, de pré-slam, mas é um evento legal, eu curto. E a outra pergunta que a Helena faz é a seguinte: quem você acha que volta a jogar primeiro, Alcaraz, Neymar, Draper ou Musetti? Ela manda emoji de risada e escreve assim: vamos falar sério agora. Muito se fala do nível de exigência e duração do circuito para justificar o aumento de lesões. Dos atletas que mais se lesionaram ultimamente, você não acha que a questão é mais complexa e individual do que culpar o tênis moderno? Eu acho que são as duas coisas, Helena, porque assim, o tênis moderno, assim, você escreve até entre aspas, e eu entendo. Acho que a questão é preparar os atletas para esse tênis moderno, para as exigências do esporte. E isso significa não só o dentro de quadra, mas o fora de quadra. Você tem que estar preparado mentalmente para as viagens, você tem que estar preparado fisicamente para a sequência, para ficar 2 semanas em Madrid, e depois 2 semanas em Roma, e depois mais 3 semanas, ou 1 semana vazia e 2 em Roland Garros, ou você passa as 3 em Paris, né, 1 treinando e 2 competindo. Os atletas têm que ser preparados para isso. Esse é o tênis moderno, né, as exigências, um pacote que é pesado, mental e físico. Então, o tenista tem que ser preparado para isso. Não é culpar o tênis moderno, né? Mas o trabalho tem que ser feito observando, né? E como, por exemplo, aconteceu com o Alcaraz agora. Você tem que observar o seu corpo. Olha, deu um sinal de alerta aqui, estava jogando muito bem num dia, no outro, opa, vamos parar. E aí fez o exame, viu que não era simples e ficou fora de 2 slams. Ou como a equipe do João Fonseca faz, que eu acho que é muito legal. Né, eles vão observando como ele está jogando, o quanto ele está jogando e fazem os ajustes devidos no calendário. Né, o calendário tem uma importância gigante nessa equação aí também, porque tem a ver com viagem, tem a ver com tempo de descanso, a duração das viagens, quantas milhas você, né, percorre, e morar na América do Sul é mais complicado nesse sentido. Tem um monte de elementos aí. O Rui Mendes, acho que ele pegou a carona nessa pergunta da Helena e escreveu assim: quando se iniciou a fase do chamado tênis moderno, com a bola andando mais, trocas de bola mais agressivas? Foi depois do Big Three? Vídeos de Federer, Djokovic e Nadal no início das carreiras parecem mesmo trazer trocas de golpes em uma velocidade um pouco menor do que atualmente Sinner e Alcaraz produzem. Mas isso é progressivo, Rui. Se a gente pegar lá atrás o Agassi, o Sampras jogava numa velocidade que era considerada acelerada para a época. Mas se você olhar depois o pós-Google, o tênis ganha velocidade, vai ganhando e não para, né?
Aí a gente chega ali no começo de 2005, Federer e Nadal jogavam numa velocidade. Se você pega Federer e Nadal jogando em 2017, é outra velocidade, é outro esporte. E se você pega agora, dá outro salto de quase 10 anos e chega em 2026 e vê Sinner, Alcaraz e até o Djokovic sobrevivendo e resistindo a essa velocidade, é puxado. Né? Mas não tem um moderno, não tem um estalo, um clique que fala daqui para frente é tênis moderno. Não, isso é progressivo. Mas a gente vai notando isso aos poucos. Né? E a melhor maneira de notar é isso. Você pega um vídeo agora de Roland Garros, do Zverev mesmo na final, e pega um vídeo do Guga vencendo a final de 97. São 30 anos. Você vai ver a diferença de velocidade, vai ver a diferença de precisão, vai ver a diferença de consistência. Pega um jogo de 97, não precisa ser do Guga, não. Qualquer tenista. E pega um jogo qualquer de Roland Garros desse ano e você vai ver que tem muito mais rally, mais longo. A consistência é muito maior. As bolas andam mais, as bolas pegam mais spin, empurram mais os adversários para trás. Mas isso é progressivo. Né? Você pode estabelecer assim, puxa, a chegada do Agassi marcou um patamar diferente no tênis masculino. Depois, no Saibro, principalmente, as pessoas falam muito do Guga. Nossa, que o Guga, né, levou um jogo diferente pro Saibro. Ou no feminino, você fala das Williams, né, quando a Venus e a Serena chegam, é outra potência. Né? Tem um momento ali no fim dos anos 90, no começo dos anos 2000, que você pega os jogos da Serena ou da Venus contra a Martina Hingis, que estava no circuito há algum tempo, e a diferença de potência era assustadora. Ali tem um salto de patamar. Mas não é que ali estabeleceu o tênis moderno, por exemplo. Isso é progressivo. E para terminar, o André Cato pergunta: qual tipo de exibição te agrada mais, o UTS ou a Laver Cup? Você acha que esses tipos de eventos atraem mais público para o tênis? Eu acho que todo evento ele é complementar. O UTS não me agrada muito, porque eu acho que eles exageraram um pouquinho na regra ali, sabe, nessas mudanças. Tem coisa por tempo, tem carta e não sei o que, e acho um pouco exagerado. Não acho ruim, acho que o evento tem a sua proposta e atrai gente e beleza. Né? Não é um evento que tenta competir com o circuito ATP ou com o WTA ou com nada, né? Não é um evento que tenta se vender como mais importante do que Copa Davis ou mais importante do que isso. É um evento que experimenta um formato e tenta ganhar dinheiro, e é super honesto ali, né? Porque a gente não está competindo, e acho super válido, né? Eu gosto mais da Laver Cup. Tem uma competição ali, é uma regra que é, né, mais padrão, e você junta muitos caras bons jogando juntos. E o barato da Laver Cup é como eles apresentam o evento, né? Tem câmera em tudo quanto é lugar, tem microfone em tudo quanto é lugar, os jogadores sabem que é assim, topam, e é legal de ver, né? Legal, muito legal. Pô, os primeiros anos que tinha Nadal, Federer, Borg, você ouvia as conversas no vestiário deles planejando o jogo, você ouvia, sabe, o Nadal com o Tsitsipas na beira da quadra, ou o Nadal falando que não quer ver o Zverev de cara feia, ou o Casper Ruud ali do lado pedindo, dando ajuda. Cara, ele não tem preço, né? Um evento que tem esse tipo de cena com esse tipo de tenista, sabe? Eram coisas que a gente nunca tinha visto. Então a Laver tem esse valor. Eu gosto mais da Laver. E outra, é um evento de 3 dias. Você vai ali, pum, acabou e resolveu o problema. Né? E é um evento por equipe, os jogadores jogam a sério, né? Não chegam lá em grande forma, não treinam especificamente para a Laver Cup, é diferente. Mas ninguém entra ali para perder, todo mundo joga a sério. E é legal. Né? Você tem capitães legais, levaram o Agassi, o Noah. Antes era Borg, McEnroe, é um evento muito bem produzido. Eu fui em São Francisco ano passado, cara, a arena lá é maravilhosa. O evento era muito legal, som, vídeo, produção, o tratamento visual da coisa, sabe? É muito legal, Então eu gosto muito. Mas, e outra, é um evento que tem o seu público, né? Dizem que andou dando prejuízo aí, que o Federer andou botando dinheiro do bolso dele para cobrir. Porque o Federer é ele é dono um dos sócios da empresa que promove a Laver Cup. Mas é um evento legal, né? Óbvio que você tem ali a elite da elite jogando, então não deve ser barato, mas é o que é. Eu gosto. Eu acho que são eventos, todos esses eventos, United Cup que eu falei mais cedo,
UTS, a Laver, até esses torneios por equipe que tem nos Estados Unidos, tinha o World Team Tennis, tinha outro recentemente, teve um na Ásia de fim de ano também. Eu acho que tudo isso é legal. Se é sustentável ou não, isso é o problema dos promotores. Eles que têm que saber se vão ganhar dinheiro ou se vão perder. Mas se são coisas que complementam o circuito, complementam a experiência do fã, e levam uma coisa diferente para o fã ver, eu acho que é super interessante, super válido. Né? Desde que a gente não esteja falando de um evento que queira competir com a ATP e WTA, ou com os slams, porque aí eu acho que seria errado, seria equivocado, seria forçar uma barra que não tem cabimento. Mas eu acho que nenhum desses eventos se vende assim. Então, eu acho todos válidos. Gosto mais de um do que de outros, mas aí é preferência pessoal. Tem esse UTS no Rio agora, interessante. Né? Vai que aparece João Fonseca lá para jogar, por que não? Bom, por hoje é isso, gente. Fico por aqui. Obrigado para quem escutou até o fim. Uma ótima quinta-feira para todo mundo e um abraço.